mais uma vez aí a palavra do Senhor? Abra aí comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Uma reflexão para nós aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto diz assim, leia comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto narra para nós a experiência do profeta Isaías, quando ele tem literalmente um encontro com o Senhor. Mesmo esse homem, sendo um profeta, ele precisava se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Todos nós temos uma história, todos nós, assim, na sua visão particular, na sua experiência particular, tem a sua experiência com Deus, né? Mas muitas vezes essa experiência, ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser muitas vezes aumentada, ou até mesmo ser real na nossa vida, né? Por quê? Porque às vezes a nossa experiência, ela acaba sendo superficial, ela acaba sendo limitada, ela não é profunda, não é verdadeira e não cria raiz na nossa vida. Nós vemos que Isaías, ele era um profeta, ele é chamado e reconhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ele foi o profeta que mais fala a respeito do Messias, que mais fala a respeito de Jesus. Ou seja, ele teve muitas revelações durante a sua caminhada, durante a sua vida. Ele tinha muitas revelações, ou seja, ele tinha conhecimento. Ele sabia de coisas que poucas pessoas sabiam. Ele tinha muitas informações, mas o que faltava realmente na sua vida? Faltava um encontro real que fosse evidenciado pelo seu testemunho de vida. Ele era um profeta, como eu falei, um profeta messiânico. Ele sabia, ele profetizou muito a respeito de Jesus, sabia muito a respeito da vinda de Jesus. Ele viveu aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Jesus, então ele sabia muito. E ele era também um profeta chamado, segundo, né, o seu comportamento, o profeta palaciano. Por quê? Porque ele profetizava não só ao povo ali de Judá, de Israel, ele profetizava para os reis. Ele tinha acesso aos palácios dos reis que governavam a nação. Então ele tinha não só informações, mas ele tinha, digamos assim, passaporte. Ele tinha acesso aos governantes da nação. Não era qualquer pessoa. E por isso nós vemos que ele precisava também de um encontro mais profundo com o Senhor. Por que nós vemos isso? Nós observamos aqui pela experiência do profeta. Se você estudar e ler um pouquinho, a partir do capítulo 1 do livro do profeta Isaías até o capítulo 5, nós lemos aqui a partir do capítulo 6, você vai ver um comportamento muito comum na vida do profeta Isaías. Ele era um profeta palaciano, ele tinha acesso aos governos, mas ele também profetizava aos povos. E sempre quando ele profetizava aos povos, era uma profecia de repreensão. Você vai ver 9 vezes a expressão ai.
proferida pelo profeta Isaías antes desse encontro com o Senhor. Como que ele usava muitas vezes essa expressão? Ele dizia assim, olha, ai de vocês, povo tal, 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 ai do fulano, por causa disso, disso, disso. Você vai ver 9 vezes o profeta Isaías usando essa expressão. Para quê? Para apontar o erro, para apontar um julgamento, para apontar uma percepção em relação a alguém em si. E aí o que a gente percebe? Quando Isaías ele tem um encontro com o Senhor, o que acontece a partir desse encontro com o Senhor? Qual foi a primeira expressão que Isaías declara quando ele tem um encontro real com o Senhor? Ai de mim. Antes desse encontro, do capítulo 6, nós vemos Isaías olhando para o lado e dizendo, ó, ai do fulano, ai do ciclano, está errado, ai do ciclano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Só que agora, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele olha para quem? Para si. Ele deixa de apontar para o outro e aponta primeiro para si. Está aqui uma evidência de alguém que realmente tem um encontro com o Senhor. A primeira pessoa para quem se aponta a partir desse encontro é para si mesmo. Sabe, às vezes a gente quer, muitas vezes, corrigir o outro a partir do erro que a gente vê no outro. Mas o que eu e você precisamos fazer? Primeiro, reconhecer o nosso próprio erro. E não só verbalizar o erro do outro, mas viver de uma forma certa. Por quê? Não se trata de apontar o que está errado, mas de denunciar a partir de um comportamento certo. É mais ou menos assim, olha, se aqui, ó, imagine que diante aqui do altar fosse construído um prédio torto. Aí você olha daí, segundo a distância, você consegue perceber, né, que o prédio está pendendo por um lado, o prédio está torto. Tem 2 formas de você mostrar que o prédio está torto. A primeira forma é você apontar para o prédio e falar, olha, esse prédio está torto. Esse prédio está torto. Não seria uma forma de mostrar que o prédio está torto, sim ou não? Sim. Ou você pode fazer o quê? Mostrar sem palavras. Como? Quem arrisca? Constrói um reto do lado. Constrói um prédio reto do lado. Por quê? Porque quem olhar vai perceber a diferença. Entende? A forma de você denunciar o que está errado hoje em dia, principalmente, tem que ser assim. Por quê? Porque a gente vive na era da informação, da internet, onde todo mundo sabe muita coisa, né? Pelo menos teoricamente. E todo mundo emite um julgamento, todo mundo emite um juízo, todo mundo dá a sua opinião. Só que dá opinião só dedilhando ali, ó, sabe? Muitas vezes a vida não é congruente com aquilo que está sendo falado ou escrito. Como que eu e você precisamos fazer? A Bíblia diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. A luz, ela só cumpre o seu propósito a partir do momento que ela está acesa. O sal só cumpre o seu propósito se ele entrar em contato com o alimento. Ou seja, é algo prático, não é teórico. Não se trata de um apontamento a partir da nossa vida. Na verdade, é de um comportamento que denuncia aquilo que está errado. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo, vamos ler esse texto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, olha o que esse texto diz. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 diz assim, olha, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Olha o que Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo, você quer salvar os demais? Não simplesmente prega para eles, não. Primeiro, cuida de você, da sua vida. Cuida da sua vida e da palavra de Deus, na sua vida. Por quê? Porque se você for exemplo, se você cuidar de si mesmo e da palavra de Deus, você vai salvar também aqueles que te ouvem. Primeiro você e depois os que te ouvem.
Entende? Qual que é a minha e a sua responsabilidade? É dar o testemunho. O que a gente percebe na vida do profeta Isaías? Ele era um bom apontador de erro. Aí quando ele tem um encontro com o Senhor, ele é constrangido. Ele para de olhar para o lado primeiro e olha para si. E essa, irmão, é uma das características de alguém que realmente tem um encontro com Jesus. Imagine nós que aqui estamos, nessa quantidade de pessoas, imagine, talvez, assim, a maioria de nós não conhece talvez um ou outro, mas a gente tem ali uma leitura, uma impressão de cada um, né? Vamos supor que você conheça algumas pessoas, ou pelo menos quem está do seu lado aí. Imagine, por exemplo, se Jesus chega aqui no nosso meio e faz essa pergunta: olha, hoje, alguém aqui no Tempo Aceitável, nesse culto presencial aqui, tirando quem está online faz essa dinâmica aí, se você não estiver sozinho em casa, se estiver com algumas pessoas, melhor ainda. Imagina se Jesus chega aqui para nós e faz essa pergunta: um de vocês que estão hoje, aqui agora, vai me trair, vai pisar na bola comigo, vai cometer algum pecado. Pensa, agora aí, a primeira pessoa que vem à sua mente, conhecendo todo mundo que está aqui, conhecendo de repente quem está do seu lado, quem seria essa pessoa? Hein, Joey? Quem seria essa pessoa? Você sabe que a pessoa que às vezes está aí do seu lado não está tão assim, tal. E aí? Quem seria essa pessoa? Olha só o que acontece em Mateus, capítulo de número 20. Vamos ler esse texto. Melhor, capítulo 26, a partir do verso 20. Mateus capítulo 26, a partir do verso 20. Olha isso daqui, olha. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Você sabe o nome dos 12, sim ou não? Sabe o nome dos 12? O nome dos 11 lá daquele time pecador, você sabe, né? Do Corinthians, por exemplo. Você tem que saber o nome dos 12. Presta atenção, os 12. Fala um dos 12 que você conhece. Cita um aí. Quem? Pedro. Qual que era o perfil do Pedro, o temperamento do Pedro? Sanguíneo, cara explosivo, né? Tipo, falava sem pensar, agia sem pensar. Fala outro. Quem mais? Tiago. Tiago também era intempestivo, né? Ele quis orar para Deus mandar fogo do céu e queimar os samaritanos. O cara não tinha muito autocontrole. Quem mais? João era um cara mais, né? Depois também, porque como Tiago, ele fez a mesma oração. Fala aí, quem mais? Tomé era o cara que não acreditava muito naquilo que Jesus falava, que os discípulos falavam. Vai ver o perfil aí, quem mais? Mateus, antes de ser chamado por Jesus, ele era cobrador de impostos, sonegava muitas vezes, né? Ou aplicava juros acima do convencional ali, então não era um cara muito de confiança. Quem mais? Judas, o que vai falar do Judas? Judas corintiano, então você já nem considera, né? Que mais? Fala outra aí, ó. Lembra de alguém mais ou não? Como? Filipe era um cara crente, né? Irmão do André. Então, mas você vai conhecendo, por exemplo, o perfil dos discípulos de Jesus. Então você vai ver que tem todo tipo de gente ali, né? Aí, para esse tipo de gente, Jesus chega e fala assim, ó: um de vocês vai me trair. Vamos ler aqui o verso 20 mais uma vez. Ao cair da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe. Qual foi a pergunta? Acaso serei eu, Senhor? Pensa, se você está naquela mesa, se eu estou naquela mesa, conhecendo, andando 3 anos com esse grupo aí, conhecendo o perfil, conforme a gente falou aqui, talvez eu estivesse ali e pensava assim: com certeza é o Pedro, ou com certeza é o Tomé, ou com certeza é o Judas. O que cada um fez? Um a um, começou a fazer o quê? Por acaso serei eu, Jesus? Cada um
questionou a possibilidade de ele mesmo ser o traidor? Por quê? Porque você tem uma responsabilidade. Qual? Sobre você mesmo. Você não responde pelo seu irmão. A sua jurisdição, em termos de responsabilidade, é você mesmo. É sobre você mesmo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha isso daqui, olha. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Olha que coisa séria isso. Você pratica as mesmas coisas que condena. Não é isso não, pastor, né? Não é, o que eu estou condenando, eu não faço isso. Faz. Presta atenção. Se a consequência, se o julgamento, se o juízo pelos nossos pecados é o mesmo, é muita burrice a gente condenar o outro só porque o pecado dele é diferente do meu. Mas não deixa de ser pecado. É o que Paulo está falando aqui. Você pratica a mesma coisa. O quê? Pecado. Talvez o pecado que você condena no outro só é diferente do seu, ou às vezes nem diferente é, às vezes é o mesmo, só que o outro tem coragem de revelar e você não tem, porque o filho pródigo viveu essa experiência com o seu irmão mais velho. O irmão mais velho era tão interesseiro quanto o filho pródigo, o irmão mais novo, daquela parábola de Lucas 15. Ele só teve coragem de mostrar o interesse que ele tinha nas coisas do pai, enquanto o mais velho não mostrou esse interesse. Então ele condenava, o mais velho condenava o mais novo, por quê? Está vendo? Ele é interesseiro, ele só queria o que meu pai tem. E ele? É a mesma coisa. Ele foi reclamar com o pai: eu estou aqui te servindo há tanto tempo, sendo fiel, sendo obediente, e o senhor nunca me deu nada. Tipo assim, toda aquela obediência, todo aquele serviço era também por interesse. Só não tinha coragem de falar. Por isso que Paulo está falando, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Eu e você precisamos condenar o errado. É o nosso papel profético também, mas sobretudo como? Não é criticando simplesmente, é sendo um exemplo diferente, é sendo um exemplo do contrário. Não é só tipo levantar um cartaz e dizer eu sou contra. Não é ser contra, é ser a favor do contrário, daquilo que você é contra. É viver de uma forma diferente, não é só palavra. Entende o nosso papel, eu e você, o nosso papel como igreja, a nossa responsabilidade, sim ou não? É manifestar essa diferença. Por quê? Qual que é o papel da luz? É gerar essa clareza. Quando a gente acende a luz, a gente mostra o ambiente, a gente revela o ambiente. Então, eu e você precisamos trazer essa revelação. Aonde você chegar, as pessoas precisam perceber a diferença. Você precisa ser o referencial, o padrão de fidelidade. Não é só condenar, na verdade é viver de maneira oposta àquilo que eu e você que nós condenamos, amém? O profeta Isaías: ai do povo tal, ai do povo daquela terra. E depois que ele tem encontro com o Senhor: ai de mim, ai de mim. Por quê? Porque o texto diz assim, olha, ai de mim que vou perecendo. Olha que interessante que ele fala, olha a sequência da frase do profeta Isaías. Ele diz assim, olha, ai de mim que sou pecador ou vou perecendo, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se fosse a nossa geração, a geração de hoje em dia, sabe como que falaria para o Senhor? Ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros. É a geração que justifica o próprio erro, pelo contexto. Isaías disse, eu tenho lábios impuros e
habito no meio de um povo de impuros lábios. A geração dos nossos dias diria: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e por isso, pela influência do outro, eu tenho lábios impuros. Não, isso é transferir responsabilidade. Quem tem um encontro com o Senhor não transfere responsabilidade, assume a responsabilidade. Ah não, mas o contexto que eu estou vivendo é ruim. Então é por isso que Deus te colocou lá, para você fazer a diferença, para nós fazermos a diferença nesse ambiente. Então não é simplesmente ser influenciado, ao contrário, é influenciar esse ambiente, é fazer a diferença nesse ambiente. E o que me chama a atenção? O versículo 1 que nós lemos aqui nesse texto, narra isso para nós. Vamos ler novamente o versículo 1 desse texto. O texto diz assim, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Preste atenção nisso daqui. O profeta Isaías, ele tinha acesso ao palácio constantemente. Ele poderia entrar no templo também constantemente. Ele era um profeta messiânico, um profeta palaciano, mas o texto diz que ele tem, num determinado momento da vida dele, um encontro com o Senhor. Em que momento, particularmente, o profeta Isaías tem um encontro mais profundo com o Senhor? Por que ele vai dizer que, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor? Por que ele cita a morte do rei Uzias? E ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Era como se o profeta Isaías estivesse dizendo assim, olha, na época em que eu perdi o chão, eu tive um encontro com o Senhor. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o rei Uzias, ele era primo do profeta Isaías. Ele tinha um parentesco de primeiro grau com o profeta. O rei Uzias era primo do profeta Isaías. Foi o rei em Israel que, digamos assim, reinou durante o maior período de tempo, 52 anos de reinado. Ele começou a reinar com 16 anos, e ele reinou 52 anos. Durante o seu reinado, ele foi um rei, digamos assim, com muita proeminência. Ele mandou confeccionar armamentos, no sentido de ser inédito, inovador. Ele foi um rei de muitas conquistas, de muitas glórias. Então, Isaías admirava o rei Uzias. Primeiro, porque era o seu primo, era o seu parente. Segundo, até então, ele tinha sido um excelente rei. O problema do rei Uzias é que num determinado período de tempo da sua vida, ele permitiu que a soberba alcançasse o seu coração, porque ele foi tão bom, ele teve tantas conquistas, que ele quis exercer a função do sacerdote. Ele quis queimar incenso no templo do Senhor. Era só o sacerdote que poderia fazer isso. Mas a Bíblia diz que o coração dele foi tomado de orgulho, porque ele se achou, ele pensou assim, olha, não dependo mais de ninguém. Eu já me tornei tão grande, tão famoso, tão conhecido, que eu não vou me submeter a ninguém, eu não preciso de ninguém. Então eu vou fazer o que eu quero. Quando ele pensou dessa forma, a Bíblia diz que ele se tornou leproso, por causa do orgulho. Nós falamos sobre isso domingo. Ele se tornou leproso por causa disso. Só que o profeta Isaías continuava admirando um rei leproso. Por quê? Porque se você estudar a história dos profetas e a vida dos profetas, você vai perceber que a vida dos profetas não eram vidas fáceis. Os profetas, na sua grande maioria, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram martirizados, morriam de forma cruel. Agora imagine o profeta Isaías, tendo um rei como seu primo, seu protetor, costa quente. Ele falava o que ele queria mesmo. Por quê? Quem é que cuidava dele? O rei Uzias. Então ele falava o que ele queria. Ele não tinha medo de ninguém, de nada. Quem é que ia botar a mão no profeta Isaías, se ele era primo do rei? Preste atenção, em quem estava a confiança então do Isaías, durante um período de tempo da sua vida? Onde que estava a segurança dele? Ele falava o que ele queria mesmo com muita ousadia. Por quê? Porque ele confiava que o profeta que o rei estava guardando ele, que o rei ia manter ele seguro, que o rei ia suprir ele. Só que aí o rei ficou leproso, e o profeta continuou com aquela admiração, e falava o que queria, apontava para todo mundo. Por quê? Porque se achava. Aí o rei morre, e aí?
Sabe o que isso quer dizer? É que eu e você vamos ter um encontro, ou conhecer o Senhor mais profundamente, quando a gente perder o chão. Quando eu e você perdermos aquilo que muitas vezes a gente se apega aqui, aquilo que a gente confia. Esse é um risco que a gente corre, querido, de colocar a nossa confiança de uma forma exagerada naquilo que não é o Senhor, naquilo que é além do Senhor, sabe? Tem gente que confia em bens materiais, tem gente que confia em um outro ser humano, né? Tem gente que confia no seu trabalho. No que você confia realmente? Às vezes o Senhor vai permitir o seu rei morrer. Às vezes Ele vai permitir você passar por essa experiência, o seu rei morrer. Para quê? Para você ter uma experiência com Ele, de não ter para onde correr e ser obrigado a confiar nele. Eu lembro que eu vivi uma experiência assim, quando o meu pai, ele foi desenganado pelos médicos. Meu pai passou por um procedimento cirúrgico, entrou no hospital para fazer um procedimento, e foi para a UTI, lá ficou 40 dias, desenganado pelos médicos. Os médicos disseram assim: olha, se vocês acreditam em Deus, é hora de vocês orarem, porque a gente não tem mais nada o que fazer. Vários órgãos pararam de funcionar, infecção generalizada. E ali, eu morava na época em Iperó, eu lembro, ele estava lá em São Bernardo do Campo. Eu saí de São Bernardo todo dia, final da tarde, vinha para Iperó, chegava na igreja, não chegava nem para casa, chegava na igreja, abria a porta da igreja lá de Iperó, ia para o altar, na época um altar de madeira, ia para o altar, deitava ali e ficava orando, noite, madrugada. Antes do sol raiar, de amanhecer, eu entrava no carro e voltava para o hospital. 40 dias eu fiz isso. E meu pai tem até hoje, irmão. Firme e forte, graças a Deus. Só que nessa época, foi o que o Senhor falou para mim. Falou: cara, você prega tanto sobre fé, né? O cara é na minha versão que Deus falou, tá? Cara, você prega tanto sobre fé, está na hora de você viver. Quando? É quando você perde o chão. Pensa, eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva, não sei se você já parou para pensar, para raciocinar isso. Pensa, se tudo na sua vida tivesse dado certinho, como você planejou ou como você gostaria. Pensa, se tudo tivesse dado certinho, como você gostaria, você estaria aqui hoje? Quantos reis morreram na sua história para você chegar até aqui? Porque a maioria de nós chegou de luto. Chegou de luto. A maioria de nós chegou de luto por causa de alguma perda, porque algum pedaço do chão caiu e a gente perdeu o chão, perdeu o apoio, não tinha onde confiar. Entende? É nessa hora que você precisa entender que você precisa desenvolver um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor e confiar nele. A gente quer ter uma história para contar. Quando a gente ouve a experiência de alguém contando um testemunho, que viveu um milagre, né? Algo sobrenatural, a gente admira e a gente gostaria de ter uma história para contar. Todo mundo gostaria de ter visto o mar vermelho se abrir, sim ou não? Gostaria de ter comido maná, o pão que cai do céu. Mas que irmã ia querer aqui usar 40 anos no mesmo sapato? Né? Porque teria que estar no deserto lá, 40 anos, para viver essa experiência. Mesmo sapato, mesma roupa. A gente quer o milagre, para poder contar a história do milagre. Só que a gente não quer viver o milagre, na verdade. Entendeu? Por quê? Porque para viver o milagre, a gente precisa viver um caos. Porque o caos é a matéria-prima do milagre. Só que a partir do momento que você vive um milagre, você tem uma história para contar. E que história é essa? É uma história de relacionamento com Deus, de provisão, de confiança. E eu e você precisamos disso. Então não tem como um filho de Deus viver sem passar por muitas perdas, por esses lutos. Por quê?
porque são esses lutos que vão te empurrar para mais fundo em Deus. Lembra de Jó? Jó viveu a experiência que viveu. Irmão, ninguém viveu o que Jó viveu. Perder 10 filhos, de uma vez só, sua saúde, todos os seus bens, e passar por essa experiência, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, Jó viveu essa experiência, para no final do capítulo 41, 42 do seu livro, ele dizer para o Senhor assim, Jó 42, 5, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, antes de viver essa tragédia, eu te conhecia de ouvir falar, e agora, os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo para mim e para você? Que a revelação dele, do Senhor, foi ampliada, que o conhecimento dele foi ampliado, que a relação dele com o Senhor foi aprofundada. A partir do quê? De uma tragédia. Tem pessoas que diante de uma tragédia se afastam. Tem pessoas que diante de uma tragédia recebem revelações, aprofundam a intimidade, aprofundam um compromisso. E tem história para contar. Viu, Bruno? História para contar. É história para contar, é testemunho para contar. Você pode chegar no meio do caos. Para quê? Para aprofundar o relacionamento com o Senhor. Para aprofundar a vida com o Senhor. O desenvolver a intimidade com o Senhor. Não por acaso. Então cada um de nós tem uma história. O que te trouxe até aqui? Talvez o Senhor tenha permitido isso, porque foi o que o Isaías falou. Foi no ano que morreu o rei Uzias, o meu primo, em quem eu confiava, a minha segurança, o meu apoio, o meu suporte. Só que eu perdi, e agora? E agora você não tem outra alternativa. Nessa experiência que eu compartilhei do meu pai, foi o que eu vivi. Eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu confio no Senhor, mas não confio porque eu quero. Eu trocaria a tua palavra pela palavra do médico. Se o médico dissesse, vai ficar tudo bem, eu dormiria em paz. Eu não viajaria para estar orando aqui não. Se o médico dissesse, está tudo bem, vai ficar tudo bem, eu não oraria. Agora, como o Senhor falou, vai ficar tudo bem, porque a gente quer se apoiar naquilo que a gente consegue muitas vezes apalpar. E o que o Senhor espera? Que o seu relacionamento se desenvolva por fé, com base na palavra dele, naquilo que ele disse. A gente troca a palavra do Senhor pela palavra de um médico. Só que a partir do momento que você vive a experiência, você sabe o que vale mais. E o que você quer? Esses dias eu falei para a Renata, falei, amor, eu preciso de uma palavra. Eu não quero que nada mude, eu só quero uma palavra. Eu quero uma palavra do Senhor, basta uma palavra. Nenhuma circunstância precisa mudar, eu só preciso de uma palavra. Se eu tiver a palavra, acabou. E graças a Deus, eu recebi essa palavra. Então não importa, o que você precisa? É de uma palavra. É de uma palavra. E confiar no Senhor. Amém? Quando Isaías teve esse encontro, ele declarou, ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Aonde ele confessou que havia uma impureza, ali ele foi tocado. Observe esse processo. Ele disse, os meus lábios são impuros. Aí o anjo vai lá com uma pinça, com uma tenaz, pega uma brasa de fogo do altar e toca onde? Nos lábios. Se Isaías tivesse dito, meus olhos são impuros, os olhos teriam sido tocados. Mas ele disse, os meus lábios são impuros. O anjo tocou com a brasa de fogo ali, nos seus lábios. E o Senhor disse, olha, os teus lábios foram purificados. Aí há esse clamor do Senhor, esse questionamento. Quem há de ir por nós? Quem que vai ser enviado para o meio de um povo que tem lábios impuros? O profeta Isaías disse o quê? Eis-me aqui, me envia. Veja, ele tinha lábios impuros, mas ele confessou a impureza. Aonde ele confessou, ele foi tocado. Aonde ele foi tocado, ele foi transformado. E aonde ele foi transformado, ele adquiriu autoridade. Aí ele foi enviado exatamente para meio de um povo que tinha o problema que ele teve no passado. Porque ele foi curado e agora ele era o quê? Uma referência. Ele era um exemplo. Então talvez, aonde você caiu no passado, Deus quer transformar. Para quê?
para você ser uma referência para as pessoas que talvez estão vivendo essa mesma realidade hoje. É por meio dessa gente que o Senhor muitas vezes vai te enviar, ou te usar como exemplo. Está chegando a época, irmão e irmã, de eu e você nós respondermos como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Não é só ouvir uma palavra de quinta ou de domingo, não. É ser usado pelo Senhor, dar bom testemunho, ser exemplo, dentro e fora da igreja. No que eu posso ser útil aqui dentro? No que eu posso servir aqui dentro? Ótimo, sirva com excelência. Precisamos, e você também precisa. E além daqui, seja sal da terra e luz do mundo. Dê bom exemplo, dê testemunho, mostra que o Senhor purificou você. Dá o seu exemplo, dá o seu testemunho, em nome de Jesus. Essa é a noite de você falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Então feche os teus olhos. Se você tiver a ousadia, a coragem de fazer essa oração, faça. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Que o Senhor toque na sua vida e ministre sua palavra sobre você. Essa palavra encontre um coração que é uma terra fértil, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, você que está em casa também, que o Senhor alcance a sua vida, faça a sua vontade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, logo nós estaremos orando juntos aqui.